Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso momento de espiritualidade, um momento de reflexão da palavra de Deus por meio dos evangelistas. Eu quero te acolher sempre, você que chega pela primeira vez, quero te dar boas-vindas. Que você sinta-se bem aqui no canal e não se esqueça de deixar o seu joinha like e se inscrever se ainda não é inscrito para ajudar este canal a poder levar essa mensagem de Jesus a muito mais pessoas. Junto comigo, nós aqui, eu e você, nós evangelizamos muito mais pessoas para uma palavra que chega no coração de cada um que precisa neste momento receber. E hoje nós vamos dar continuidade aqui ao capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E agora chegou o reino das parábolas aqui no capítulo 13. Discurso, o reino em parábolas, no qual Jesus começava, opa, sua iniciação aqui, caiu aqui, e Jesus pregava, anunciava o reino de Deus por meio das parábolas, para aqueles que podiam compreender as parábolas de Jesus. Então vamos lá, sem delongas, fica aqui comigo, apenas 20 minutinhos aqui, não pretendo passar essa reflexão de hoje. Vamos lá. O semeador. Vamos começar aqui com a parábola do semeador. E vamos lá. Toma sua Bíblia e vamos refletir a palavra de Deus, trazendo aqui para o nosso coração essa meditação e interpretação da palavra de Deus. Ficou virado. O semeador. Nesse dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram em volta dele. Por isso entrou numa barca e sentou-se. Enquanto toda a multidão estava de pé, na margem, Jesus falou-lhes muitas coisas com parábolas. Eis que o semeador saiu para semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves foram e a comeram. Outra parte caiu entre as pedras, onde havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, queimou-se e, não tendo raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram. E outra parte, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. Algumas deram 100, outras 60, outras 30. Quem tiver ouvidos, ouça. Explicação da parábola do semeador. Eu pulei aqui, no meio tem o porquê das parábolas. Eu vou agora para a explicação. Ouçam, no versículo 18. Ouçam, portanto, a explicação da parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e leva embora o que foi semeado em seu coração. Essa é a semente semeada à beira do caminho. O que foi semeado entre as pedras é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E de momento, Quando vem uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo tropeça e cai. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém, as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, e ela não dá fruto. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e entende, esse dá fruto, um produz 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos lá para uma breve reflexão para nosso coração, para o nosso entendimento. O semeador, o reino do céu, né? Jesus explica que o semeador saiu para semear. Quem é o semeador? A palavra é Deus. E qual é a palavra? A palavra é o anúncio do amor, do reino de Deus, a palavra de Deus para o nosso coração, para o homem, o reino de justiça, de amor e de paz.
essa palavra que o semeador saiu, ele até tem as explicações aqui, que você pega a sua Bíblia e lá no versículo 18 do capítulo 13, inicia a partir do versículo 18, onde Jesus explica parábolas, porque essa parábola eles não entendiam por meio de parábolas, e Jesus explicou somente aos seus seguidores, os discípulos, que estavam mais próximos dele. O que Jesus disse? A semente, né? Essa palavra que caiu nos corações à beira do caminho, significa que o semeador, que significa que, deixa eu voltar aqui. A semente caiu à beira do caminho e são aquelas pessoas que recebem. Às vezes nós recebemos, eu vou me colocar no meio, recebemos a palavra de Deus com muita alegria, mas ficamos muito animados no começo, mas depois quando chega as distrações, as preocupações, como a palavra não tem raiz no nosso coração, ela não vinga. Logo, logo nós já esquecemos, né? Igual diz aqui, ó. Mas essa palavra, logo, logo ela nos momentos de dificuldades, duvidamos, não queremos mais seguir, porque o caminho se torna muito difícil. Aí essa palavra que caiu nosso coração não vinga, a palavra de Deus, ela logo, logo esquecemos, por conta das distrações, das tribulações do mundo, dos momentos que não, que duvidamos, né, as dificuldades. E quando a palavra ela caiu entre os espinhos, já são as pessoas que recebem a palavra, mas que já estão com corações duros, né? Estão seduzidos pelo mundo, pelas riquezas, pelas vaidades, igual Jesus coloca aqui, ó. A palavra que caiu foi semeada entre os espinhos, aqueles que ouvem a palavra, porém, as preocupações mundanas, seduções, riquezas, ela não dá fruto, essa pessoa não produz fruto porque está mais preocupado com o mundo, com as coisas daqui, né? Ela não se preocupeis com as coisas do mundo, sim, mas com as coisas do alto. Isso não significa que não temos que ter preocupações com as coisas do mundo, mas não podemos ter aquele apego somente nas coisas do mundo e esquecer das coisas do alto, das coisas do Espírito, das coisas de Deus. Então, essa palavra, ela é sufocada. Não, nós não damos frutos, nós não damos frutos para o reino, frutos para Deus. E foi assim que Deus explicou, que Jesus explicou essa palavra. E aquela palavra que caiu em terra boa, que são os corações bons, corações que recebeu bem a palavra, essas palavras sim, deu fruto. Deu fruto, deu 100, 60 e 30. Cada um deu fruto, olha, uns deram mais, uns deram menos ainda, mas não deixaram de dar frutos. Nós não somos iguais, cada um tem uma maneira de receber. Então, cada um dentro da sua realidade. Nós podemos fazer algo bom, dentro do nosso alcance. Jesus, ele, quando ele nos dá, ele nos oferece o reino dele é para nós, mas nós, muitas vezes, falamos, ah, não posso fazer tanto, mas o que nós podemos fazer para o reino do céu? O pouquinho que nós fazemos, cada um dentro da sua realidade. Né? Jesus colocou uns 0,100, outros 0,60, os frutos 0,30. O importante é dar fruto. E também existem várias outras parábolas que aqui eu vou fazer a reflexão aqui seguintes e que Jesus vai falar, né, da moeda, do joio. Então nós somos comparados mesmo. Jesus pregava que nós temos que dar frutos para o reino de Deus. Não importa, quantos frutos nós vamos dar, mas nós não podemos deixar a palavra morrer em nós, deixar o reino de Deus ficar retido em nós, não sairmos, né, não evangelizarmos, não fazermos caridade, não levar a palavra de Deus ao nosso próximo, né? É isso que Deus, que Jesus quer de nós. Deus, Jesus, nos quer. A nossa missão é que nós temos que ter um coração aberto para receber a palavra e dar muitos frutos. Mas cada um de nós tem um dom. Nós não podemos deixar o nosso dom morrer. Nós não podemos deixar a nossa vida passar vazia. Nós todos temos uma missão neste mundo. Eu tenho uma missão. E você que está aí do outro lado, me assistindo agora, você tem uma missão. E o que você está fazendo? Você está sendo é, aquele terreno
que recebe a palavra, que recebe e na hora encanta, tá tudo bem, e na hora que tem que fazer as coisas, você, ah, não, deixa para depois, eu não vou fazer. Você tá sufocando a palavra? Você é o que recebe a palavra, não dá importância? Ah, não, o mundo tá mudado, vamos fazer do meu jeito. Ou você recebe com um coração de gratitude, de gratidão a Deus pela sua vida e vai se ajudar a construir um reino melhor, ajudar a semear a palavra de Deus. E eu termino essa reflexão hoje. Eu quero deixar uma musiquinha, quero cantar uma musiquinha, não sei se eu consigo, de minha infância, que eu cantava desde criança. Foi quando eu comecei a compreender essa palavra, no sentido de criança mesmo, no sentido de criança entender. Essa música eu sei desde criança. E tocou meu coração que eu vou cantar aqui para terminar, para nós concluirmos essa reflexão da palavra de Deus. Vamos lá. O passarinho comeu a semente que caiu na beirada do caminho. Também não pôde brotar a semente que caiu entre as pedras e espinhos. Mas a semente que caiu na terra boa vingou, cresceu, deu flores e deu frutos. A palavra de Jesus é a semente do bem. Seja o nosso coração terra boa. A palavra de Jesus é semente do bem. Seja o nosso coração terra boa. Vamos ser terra boa. Vamos receber a palavra de Deus e guardá-las e fazer multiplicar em nosso coração. A minha gratidão e até o próximo vídeo.